em Gênesis do 6 ao 22, Gênesis do 6 ao 22, assim fez Noé, conforme o tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, Deus ordenou a Noé que fizesse uma barca. Falou: Noé, você prepara uma barca e faz essa barca. Falou. Então, só pelo ouvir aquilo que Deus falou com ele, como ele era obediente na palavra, como ele estava na palavra, e era homem obediente de Deus, ele não pensou duas vezes. Lá em Hebreus 11:7, declara: pela fé de Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se vinham, temeu, e para a salvação da sua família ele preparou a arca. Então, Deus diz: Noé, prepara a arca, conforme Deus disse a ele. E Deus já sabia que o plano seria pegar e colocar a família de Noé na arca. Então, Noé preparou aquela arca, não foi sabendo que era a família dele que iria estar ali, não. Noé fez a obediência à palavra de Deus. Ele fez o que Deus ordenou. Se Deus tivesse mandado ele fazer qualquer outra coisa, ele fazeria sim. Então, ele estava fazendo algo que era para a salvação da família dele. Então, a obediência e a perseverança de Noé era bastante. Ele era muito obediente a Deus, a palavra, temia muito a Deus, acreditava. Então, lá em Gênesis 6, do 15 ao 22, e em Filipenses, de 1 ao 6. A construção da arca levou décadas. Então, para muitos aí que achou que a arca foi feita da noite para o dia, levou décadas. Então, mais de 100 anos fazendo essa arca. Noé enfrentou zombaria, críticas, oposições, mas continuou a verdadeira obediência e não depende de aplausos. Então, Noé, ao estar fazendo a barca, que levou décadas, o que Noé enfrentou? Ele enfrentou zombaria, críticas e oposições, mas continuou a fazer a arca, continuou a fazer aquilo que Deus lhe ordenou. E a verdadeira obediência não depende de aplausos, não. Mas a convicção que ele não destruiu, porque sabia obedecer e caminhar em aliança com Deus. Meus caros irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui nesse seguinte texto sagrado. Noé era uma pessoa que temia a Deus, que adorava a Deus, homem de fé em Deus, que andava nos caminhos de Deus. Aí, Deus escolheu ele para fazer a arca.
falou com ele, mas não disse face a face, que a Bíblia não revela que nós não sabemos como Deus é, mas em vós. Então Noé não pensou duas vezes e foi fazer a arca. E aí, ao fazer a arca, que demorou décadas, aí agora o pessoal começou a críticas, as zombarias, e cada um falava uma coisa diferente que desagradava ele, que desanimava ele, que queria tirar a fé dele, que queria tirar ele a não acreditar. Mas Noé, ele não estava dando ouvido ao que aquelas pessoas estavam dizendo. E sim, ele estava dando ouvido à obediência a Deus. Porque quando ele foi construir a arca, ele sabia que Deus tinha algum objetivo. Deus não ia mandar ele construir aquela arca para deixar aquela arca de enfeite, não. Deus mandou Noé construir aquela arca com algum objetivo, qual Noé não sabia, mas o objetivo era salvar a família dele, para construir uma nova geração de pessoas boas. Como eu disse, volto a repetir, a nossa geração de hoje está pior do que a geração de Noé. Aí, o que vem acontecer? Noé ali naquele sacrifício, naquela luta diária, todos os dias, 100 anos, não é para qualquer um não. Tem que ter muita fé, tem que ter muita coragem. Então, deu para vocês perceberem um pouco a fé de Noé comparada com a nossa, a obediência de Noé comparada com a nossa. Assim também somos nós. Nós vivemos aqui na terra, mas quando nós passamos a escolher os caminhos de Deus, quando nós passamos a pregar o Evangelho, aí é a hora que vem as críticas, as gozações e os comentários. Mas por quê? Porque Satanás está usando aquelas pessoas para te dizer isso, para você cair, deixar sua fé morrer, sair dos caminhos de Deus e ir para os caminhos do mundo.